Começa esta semana a nova série Uberlândia em Cena, que faz um resgate de mais de um século da história do teatro na cidade. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista o Dr. Huan Yusheng. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Um teatro que começou na velha São Pedro de Uberabinha. Vamos assistir ao primeiro capítulo da série Uberlândia em Cena. Confira. Em 1907, os circos eram as grandes atrações do interior. Na velha São Pedro de Uberabinha não era diferente. No Picadeiro, os moradores tinham contato com um teatro moldado de alegria e festa. No capítulo de hoje, apresentamos os primeiros registros da formação de grupos de teatro na cidade. Voltamos no tempo do velho Teatro São Pedro, uma viagem que vai de 1900 a 1950. Os primeiros indícios da história do teatro em Uberlândia eu encontrei lá para 1907, 1908, né, que tinha o professor Honório Guimarães, tinha um grupo dramático familiar, umas coisas assim. Tinha passagens de grupo circo, de teatro-circo pela cidade. Eu acho que o grande acontecimento, talvez, a grande virada, foi o surgimento do Teatro São Pedro. Os ingressos eram picotados à mão, né? Era tudo muito primário, né? E que era impressionante, assim, porque pelos indícios, né, pelos registros, estava sempre lotado, e era um espaço grande, assim, caberia mais de 1.000 pessoas, e tinha esse público, quer dizer, acho que a cidade inteira ia para lá, né? O Teatro São Pedro tinha um espaço para teatro e recebia muito teatro ambulante. Esses grupos que saíam rodando pelo interior, que na época era muito comum isso, hoje também acontece muito, mas naquela época era mais intenso isso. Esses grupos ambulantes andavam pelas cidades, etc. e tal, e isso estimulava o pessoal da cidade a criar seus próprios grupos. Existiam alguns grupos, né, se movimentando na cidade, além desses circenses que passavam por aqui. Tinha os grêmios dramáticos, né, do Honório Guimarães e outros, mas assim, tinha grupo mais, que estava se caracterizando mais como grupo, surgiu os Filhos de Talma e o Grêmio Dramático do Pedro Salazar. Então ele escreveu A Luz Elétrica, A Florista, A Filha do Bandido. O meu avô se chamava Pedro Salazar Moscoso da Veiga Pessoa. E ele deixou alguma coisa assim, escrito, poesias, peças de teatro. Ele era dramaturgo, ensaísta. Logo depois que esse teatro é inaugurado, em 1909, foram surgindo outros, né? Aí teve o Cine Teatro Central, que hoje é um cinema desativado, mas é o Cine It, ali na Praça Clarimundo Carneiro. Lá no Teatro Central não existia ainda o cinema sonoro. Então tinha uma orquestra que ficava embaixo do palco, com as luzes protegidas
por um quebra-luz redondo assim, dava só a claridade. O seu Pepe era o gerente, ele tinha uma bomba grande assim, perfumava o ambiente, jogava. E tinha também, quando terminava, ele ia começar a sessão, tinha música, o povo entrando e ouvindo música. No Cine Uberlândia, na portaria, tinha uma área grande assim, tinha dança. Antes de começar a matinê, tinha dança no Cine Uberlândia. Esse começo do século, né, de final da primeira década e atravessando a segunda década, o que marcou foram assim, o surgimento dos espaços e a tentativa de se formar grupos, né? Grupos geralmente alguns voltados para escolas, né? E do ginásio, Erzélade foi uma peça sobre a Revolução. O ator principal era o Zé Pepe junto. E a atriz principal era a Iris Monteiro. Só aluno do ginásio, sobre a Revolução de 30. Eu era dono de um bar, Manuel, eu era o seu Manuel. Eu tomei parte. Talvez o acontecimento mais importante da década tenha sido no finalzinho dos anos 20, com o surgimento do Cine Teatro Avenida, né? que era um outro espaço que também vai durar muitas décadas, mas que ele foi referência na história do Teatro Uberlândia. Ele e o Cine Teatro Uberlândia, que também surge mais ou menos no mesmo período. O melhor teatro era o Avenida. Avenida pelo luxo, pela capacidade, pela a instalação do palco, tinha freezer e tinha a efígie do Carlos Gomes, escrita em latim. Inclusive o Grande Otelo tomou parte aí cantando uma canção popular. Ele era requisitado voltar ao palco 2, 3 vezes, porque mais ou menos, a canção era mais ou menos assim. I love you, abacaxi, whisky of chuchu, malacacheta, Independence Day, no Street Flash me estrepei, elixir de inhame, reclame de andaime, mon Paris je t'aime, sorvete de creme, my girl, good night. Isto parece uma canção do Oeste, coisas horríveis do faroeste. Tu tomas meiga com manteiga. O teatro era essa assim. I love you. Abacaxi, whisky of chuchu, balacacheta, Independence Day, no Street Flash me estrepei. Elixir de inhame, reclame de andaime, mon Paris je t'aime, sorvete de creme. Dos circos às peças encenadas pelos alunos do ginásio e do saudoso Liceu de Uberlândia. Em pouco tempo despontavam na cidade grandes nomes que fizeram parte da história do teatro, como o nosso pequeno Grande Otelo, o inesquecível professor Nelson Cupertino, que emocionou com a peça M. Boitatá. É no próximo bloco. Grande Otelo, Nelson Cupertino, Ironides Rodrigues e as inesquecíveis visitas de Procópio Ferreira. Em meados da década de 30, Uberabinha já respirava o teatro. Era tempo de glamour, era tempo dos cine-teatros e seus artistas inesquecíveis. A história do Grande Otelo começa ali, né? Do menino que recebia as pessoas, fazia graça nos hotéis para ganhar um trocado, que acompanhava o desfile
das companhias circenses que passavam pela cidade, né? Aquele garoto começou a conquistar as pessoas, não só de Uberlândia, mas também os artistas que passavam por aqui, até que um dia ele acabou indo embora com uma dessas companhias, né? E isso aconteceu na década de 1920. Eu estava lendo uns jornais de 1937, se não me engano, eu li a notícia da apresentação de um grupo de teatro negro aqui de Uberlândia em 1937, se eu não estou enganado. E o líder era o Chico Pinto. O Chico Pinto era irmão do Grande Otelo. E o Chico Pinto, então, fez esse grupo de teatro negro, em 1937. Depois eu estava lendo o livro do Abdias do Nascimento, que foi um negro muito culto, muito lutador pela raça, né? E ele diz que em 1944 ele fundou no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, que seria então uma instituição pioneira. Pioneira nada, o Chico Pinto já tinha feito isso aqui em Uberlândia em 1937. A referência que se tem no Brasil de um grupo de teatro negro é o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, lá do Rio de Janeiro. Então, não sei, ficou aí a dúvida, né? Porque também tem poucos registros disso, mas ficou a dúvida se o primeiro grupo de teatro negro atribuído oficialmente a um grupo do Rio de Janeiro não teria sido criado antes em Uberlândia, né? Que seria uma outra ironia do destino. Um personagem muito forte, né, nessa década de 30, e talvez pouco reconhecido em Uberlândia, é um sujeito que se chamava Ironides Rodrigues, né? Ele teve a proeza de ser um preto, pobre e filho de uma prostituta numa cidade burguesa e racista, apesar do tamanho, né? Ela já se configurava com essa característica. Eu não estou falando como um julgamento moral para a população, mas são informações que a gente tem. Uberlândia, lamentavelmente, tem esse histórico de preconceito racial e de preconceito social também, né? Mesmo, né, nesse estado lastimável de pobreza e de preconceito social, além do racial, ele foi para o Rio de Janeiro, se empregou como um faxineiro em uma pensão para que ele pudesse morar ali e estudar, né? E dessa forma ele se formou em Direito e foi um importante intelectual brasileiro, né? Junto com o Abdias Nascimento, que é um carioca, que é o criador do Dia Nacional da Consciência Negra. É uma pessoa que se enveredou pelo lado da militância política, né, da militância da causa negra. Ele era um dos grandes companheiros de Ironides Rodrigues, né? Ironides Rodrigues foi meu amigo e nós nos conhecemos nos encontros que nós fazíamos aqui em Uberlândia, num grupo chamado Grupo Evolução. O Grupo Evolução reunia pessoas assim que gostassem de cultura e arte, qualquer tipo, não tinha especificação, não. Então, o Ironides Rodrigues morava no Rio de Janeiro, onde era professor, e ele vinha periodicamente aqui, então eu fiquei conhecendo ele lá no grupo, porque ele foi lá, era amigo do Marçal também, e nós ficamos conhecidos e amigos. Sempre que ele vinha aqui, me procurava, e nunca falou nada dele mesmo para mim. O que eu fiquei sabendo foi através dos outros. Um outro personagem também importante na década de 30 e que vai atravessar também a década seguinte é o professor Nelson Cupertino, né? Esse cidadão uberlandense, ele deu uma grande contribuição ao teatro local, né? E desde aquele tempo ele escreveu, o professor Nelson, uma peça chamada Mboitatá. E essa peça foi apresentada aqui em Uberlândia muitas vezes.
e constituiu-se num sucesso. O M. Boitatá, do Nelson Cupertino, vai ser talvez a primeira peça que vai ser um marco, né? Porque acho que a gente pegar a história do teatro em Uberlândia, a gente vai ver que algumas peças foram marcantes e que estabeleceram divisões, né? Nessa história, né? Que mudaram etapas, né? A partir de algumas montagens. Acho que a M. Boitatá foi uma delas. Ela foi encenada no início da década de 40. Então, na década de 30, o professor Nelson Cupertino teve essa grande importância de trazer o seu trabalho para Uberlândia e, coincidentemente, com a inauguração daquele que talvez tenha sido, no século passado, o mais importante espaço teatral de Uberlândia. Considerando também que com foco em cinema, né, que as casas juntavam as duas atividades, que é o Cine Teatro Uberlândia. Era uma casa que era considerada a mais moderna, a mais arrojada do Brasil Central, né? Alguns dizem que até do interior do Brasil, que casas parecidas só teriam naquele tempo no São Paulo, no Rio, né? Tinha capacidade para 2.200 pessoas. Tá? Não raras vezes ela lotava as sessões e foi um grande point cultural e social de Uberlândia. O filme sensacional que constitui a grande atração nas maiores capitais aí logo após para a vasta e confortável sala de exibições do Cine Teatro Uberlândia. Um dos atores que começou a vir com uma certa frequência a Uberlândia foi aquele que era considerado, e por alguns ainda é considerado, o maior ator brasileiro de todos os tempos, né? Que é o Procópio Ferreira. Um grande ator, né? Se bem o mais famoso da época, né? Ele com a filha dele, a Bibi. Acho que foi o primeiro na época mesmo. Então, assim, o Procópio Ferreira ele vinha com frequência ao ponto de, na década de 50, ele dirigiu um grupo da cidade. Muito provavelmente a Companhia Teatral França, que é na década de 50, é um grupo que vai movimentar bastante a cidade. E talvez a Companhia Teatral França seja a primeira companhia profissionalmente constituída na cidade. Era uma empresa, ela tinha o nome de empresa. O Remy França e alguns parentes seus, né, criaram a empresa Teatral França. E foi na década de 50. Em 1959, ela produz uma revista que é um marco na história de Uberlândia, chama Isto é Uberlândia. E um dos quadros é a apresentação de uma música feita, a melodia feita pelo Alírio França e a letra feita pelo Remy França e pelo Moacir Lopes de Carvalho. Mas foi apresentado nessa peça como um dos quadros da revista e ficou muito tempo esquecida, né? Até que resolveram criar um hino para a cidade e se usou a música do Isto é Uberlândia. Encerramos hoje na década de 50. No capítulo seguinte, vamos falar sobre os desafios da arte do teatro nas décadas de 60 e 70, período de censura na ditadura militar e também da criação do Grupo de Teatro Sesc. Uberlândia em Cena continua na próxima semana. Olá!
O nosso Papo Gerais do Uberlândia de ontem e sempre, hoje é internacional. É com o Dr. Juan Yun Shen. Dr. Juan, o senhor nasceu aonde? Eu nasci na China, Taiwan, Ilha de Formosa. Nessa época você tinha quantos anos quando você chegou em Uberlândia? Eu cheguei em Uberlândia com 20 anos de idade. Aí você estudou aqui? Sim, a gente começou a enfrentar vestibular. E qual foi a sua especialização? Eu especializei em ortopedia, traumatologia, né? Mas desde 14 anos de idade eu fui obrigado pelo meu pai a estudar medicina chinesa. Que no mundo oriental é tradição o filho mais velho seguir carreira de pai. Meu pai, além de ser cientista, ele também ele é médico na área de medicina chinesa e especialista em acupuntura. Só que meu pai, como cientista, ele é muito polêmico, porque ele viu a acupuntura como uma ciência e não como simplesmente uma prática. E assim, quando meu pai começa a estudar acupuntura, ele teve uma visão e prática diferente em relação de outros profissionais. E assim faz com que ele destacou muito. E aí ele queria que o filho seguia o mesmo caminho. Eu tinha 14 anos de idade, não queria saber de nada de acupuntura, só que naquela época praticava arte marcial, né? Kung Fu. E dentro de arte marcial existe uma prática que você bater alguns pontos vitais, causa alguma lesão maior, ou até mesmo causa algum efeito de alteração de sensibilidade como motora para adversário. Então, quando eu fui estudar a acupuntura, inicialmente foi a intenção de aprender esse ponto para poder entrar em combate. E assim, meu pai soube me levar e acaba, me apaixonando pela acupuntura. E hoje eu pratico duas medicinas, né? Porque a acupuntura em si, ele tem que fazer em cima de medicina chinesa. Em medicina chinesa tem uma visão holística. Em medicina ocidental, muitas vezes, ele vê patologia. Na medicina oriental, sabe que a doença é uma consequência de vários fatores. Ele trata o homem e tratar todos os fatores que influenciam a formação de doença. Esse é um ponto de vista bastante interessante, me contribuiu muito na minha formação até hoje, na minha prática de medicina. E você trouxe inovações para a medicina aqui em Uberlândia? Alguma coisa assim. Por exemplo, eu especializei em posturologia, a manipulação vertebral médica, porque nos Estados Unidos a manipulação vertebral, a quiropraxia, era uma prática médica. E é muito difícil uma pessoa que não tem ponto de vista biomecânico, como uma compreensão profunda em relação de anatomia funcional, pratica essa parte de manipulação vertebral e muitas vezes causa algumas lesões. Meu interesse pela manipulação vertebral, porque eu fui lesado. Uma vez que eu estava com torcicolo, um amigo, como irmão, e fez uma manipulação em mim, e lesou, rompeu o meu ligamento. Eu tenho dor cervical, dor de pescoço, crônica, que quando eu fui especializar essa área, meu professor falou que não tem mais jeito, porque foi romper o ligamento, uma cicatrização, ele causa dor crônica, entendeu? Então, meu interesse pela manipulação vertebral, porque eu fui vítima disso, de uma prática errada de manipulação. Então, na época, quando estudei manipulação vertebral, devido ao meu professor ter um perfil muito parecido comigo, inúmeras vezes ele terminou o curso, fica até horas comigo para esclarecer detalhes, né? Me ensinar de uma forma bem profunda sobre essa questão de biomecânica em relação de como tratar isso. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Juan Shen. Até lá!
E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.